Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. Eu gostaria de te convidar a se inscrever nesse canal, porque isso é muito importante aqui pra gente, dá uma moral também, clica no sininho e deixa um comentário, sua opinião sobre esse assunto que não é um assunto muito confortável. Porque na verdade a gente retoma alguns assuntos, a gente às vezes acha que a gente tá regredindo na evolução humana. O que eu vou falar hoje? É um assunto que está no Trend Topics do Twitter, ou seja, dos assuntos mais comentados na rede social, e ela fala de uma cena, ela mostra uma cena do Big Brother 20 que está acontecendo, aonde numa conversa ali entre um rapaz e uma moça, eles relativizam, eles normalizam a zoofilia, né? Usando a justificativa de que, porque existem alguns lugares no Nordeste onde essa prática é comum. Mas eu vou explicar um pouquinho como funciona essa zoofilia e por que não é normal. Nossa, que assunto. A zoofilia é a atração, o desejo ou o envolvimento sexual de humanos por animais. Não necessariamente a pessoa precisa cometer o ato, ela não precisa transar com o animal necessariamente para que exista a ideia de zoofilia. O simples desejo já é considerado. A zoofilia ela está numa categoria de parafilias. Parafilias é tudo aquilo, toda aquela prática que envolve sexo e que não é aquela prática natural. Só para vocês terem uma ideia, masturbação já foi considerada uma parafilia, porém ela já entrou no rol de algo comum que se faz. Porém, até hoje a gente tem, por exemplo, sexo anal, ainda é considerado uma parafilia, sexo em grupo é considerado uma parafilia, e essa parafilia, às vezes, ela pode não ser considerada anormal e às vezes ela pode ser até tolerada dentre os grupos. Por exemplo, o exibicionismo, existem até casas que as pessoas vão para se exibir enquanto fazem sexo. É uma vontade de todo mundo? Não necessariamente, até porque todos nós somos diferentes e cada pessoa vai reagir e se interagir com o sexo da maneira que melhor ela convive, isso trazendo suas crenças, as suas vontades, os seus desejos, e muitas vezes a gente pode sim curtir algumas coisas que são parafilia. Porém, o problema entra quando a gente coloca algumas situações, algumas parafilias que não são consideradas normais. Por exemplo, quando a gente coloca um animal no meio de uma relação sexual. Por quê? Primeiro, um animal ele não é consciente, ele não raciocina da mesma maneira que a gente. Então não existe, uma pessoa não pode dizer que um animal ele está gostando de fazer sexo com o humano. Primeiro é que a gente não entende o que esses animais gostam ou não gostam. Segundo, esse animal não tem autonomia para dizer se ele quer ou não quer. Assim como você pegar uma pessoa na rua, independente se você pergunta ou não pergunta, você faz sexo com ela. Isso é um estupro. Isso é uma violência, é um tipo de violência. E é diferente também de fetiche, tá, pessoal? É bom a gente não confundir. O fetiche, ele está associado a um desejo por alguns objetos ou situações inusitadas, algo que não é tão comum. Por exemplo, uma pessoa pode pedir para outra, na hora do sexo, colocar um sapato determinado. Por exemplo, alguns homens gostam, por exemplo, de usar lingerie enquanto fazem sexo com mulheres. Isso não mexe na sexualidade deles, não tem nada a ver. É uma questão de fetiche. Então isso está ligado a um desejo. A zoofilia não é um fetiche, tá? Ela é uma anormalidade, porque ela faz uma violência. É a mesma coisa, não é óbvio que não é a mesma coisa, mas vocês entendem. É a falta da intenção, a falta do desejo, a falta do consentimento que acontece com o sexo de adultos com crianças. Assim como um animal está ali e você vai aproveitar do corpo desse animal sem a consciência e a aprovação dele, uma criança é do mesmo jeito. Por mais que isso seja considerado, faça parte da prática e da cultura de alguma região, isso não é uma prática aceitável, muito menos na nossa sociedade. E ela é crime sim. E eu vou ler aqui, ela é previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, é a Lei 9605 de 98, e está escrito: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, e a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. Ou seja, algumas pessoas podem falar assim, mas o animal não reclama. Gente, não é de reclamar. Algumas pessoas também são estupradas e não reclamam na hora. Ela está sendo violentada, ela está sofrendo um ato de violência. Independente disso, estamos falando de pessoas, de seres incapazes de reagir.
Eles não estão na mesma linha de força e raciocínio dos humanos. Logo, isso é sim uma violência. E relativizar isso seria como a gente relativizar casamento infantil, por exemplo, em alguns países, dizer que é normal na cultura deles, ou então amputação de clitóris, comum em alguns países africanos. A gente dizer que isso é natural, é normal, porque faz parte da cultura deles, a gente vai continuar permitindo que esses atos de violência continuem. E afinal de contas, os integrantes do BBB, eles cometeram algum crime? Bem, isso vai depender. Se algum juiz ou um promotor conseguir comprovar de que houve uma apologia a essa questão, ou então a banalização de um ato ilícito, que a zoofilia é crime, se eles banalizaram isso, pode sim ser considerado um crime, eles podem responder processo, aquela coisa. Eu, sinceramente, acho meio complicado. Até porque a conversa, pelo que a gente ouve, eu peguei fora do contexto que eu não assisto Big Brother, eles estavam comentando e às vezes meio que justificando que aquilo acontecia. Talvez por uma ignorância mesmo. Mas não estou dizendo, não estou também relativizando a responsabilidade deles sobre o que eles falam, não. Mas só que eu estou dizendo que na justiça, comprovar algo que é subjetivo é muito mais complexo. Então é isso, deixa aí seu comentário se você concorda com esse meu posicionamento. Não, em nenhum momento eu estou dizendo que eu concordo com eles, pelo contrário, eu acho que eu já apresentei todo esse vídeo demonstrando também a minha opinião. E deixe seu comentário, me diz se você está de acordo ou desacordo, e se está de desacordo, explica direitinho por quê, tá bom? Não esquece de seguir esse canal, não esquece de ativar o sininho e dar um joinha e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!